Se você sente a angústia e a culpa por não ter tomado a decisão ou por tomar a decisão, essa culpa ela vai acionar essa estrutura de frustração que você já carrega como seu histórico. E essa estrutura de frustração que você carrega como seu histórico vai gerar automaticamente o movimento que faz parte do ciclo do eu fraco, que é o vazio. E esse vazio, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer com que, se você está no vazio, você novamente fique cambaleando, ora fora de você, ora em você, porque a sua estrutura interna está fora do eixo. É como se fosse uma casa que estão tentando consertar as partes de cima, mas o que está com problema é a base. Então tem que trabalhar primeiro na base. Porque senão você vai perpetuar em cada tomada de decisão, porque você precisa viver, você precisa enfrentar isso lá no seu trabalho, você precisa tomar decisões na sua vida afetiva, na sua vida amorosa, mas nunca segura, nunca está segura. E aí você acaba perpetuando o sentimento de frustração, o sentimento de insegurança, o medo. Se toma a decisão, está triste. Se não toma a decisão, também fica triste assim mesmo. Se segue um caminho ou outro caminho, em todos os caminhos se encontra com a cabeça atormentada. Esse é o dilema de quem tem crise para tomar decisões certas. Mas será? De onde vem isso? Qual é o fundo desse medo de tomar decisões? Se toma decisão de um lado, está com medo de desagradar outras pessoas. Se não toma decisão, fica culpada ou culpado porque pode estar perdendo grandes oportunidades na vida. Eu sou Del Delambre, sou o criador da teoria da atenção e do método Travessia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vamos logo aqui, olha, já curte aqui o nosso canal para você ajudar na distribuição desse conteúdo. Sim, sim, você tem que curtir e você também tem que ativar o sino, porque quando você ativa o sino, ele vai te comunicar todas as vezes que eu compartilhar um conteúdo novo aqui. E não se esqueça, se é bom para você, é bom também para outras pessoas. Toca aqui embaixo para você compartilhar esse vídeo. E por último, deixe aqui a sua dúvida, seu comentário e a sua pergunta, porque hoje vai ser forte. Sintoma da cabeça atormentada. Isso mesmo, sintoma da cabeça atormentada do meu fraco. Vamos lá? Bora, bora pro eu forte. Se eu tomo a decisão, eu fico culpado. Se não tomo a decisão, também fico culpado da mesma forma. E nunca estou 100% seguro da decisão que devo tomar. Milhares e milhares de pessoas vivem dentro desse dilema e sentem a vida paralisada no mesmo lugar. Parece que era exatamente isso que ela queria dizer quando mandou para mim a pergunta, perguntando: Doutor Del, me ajuda, eu estou aflita por isso. Há algum tempo eu descobri que a minha mãe me rejeitou ainda na barriga dela. Lá na barriga dela eu fui rejeitada. Eu sempre me frustrei acreditando que eu receberia a atenção dela. Eu procurava, ela me desapontava e depois ela fazia ali um pequeno joguete e eu novamente ia buscar a atenção. E eu acabava sempre frustrada. Queria atenção, mas não recebia. Ela criava em mim uma determinada expectativa, eu desenvolvia dentro de mim a esperança, mas no fim, ela nunca cumpria aquilo que ela prometia. E para piorar a situação, doutor Del, ela passou
a exigir de mim muito mais do que exigia das minhas outras irmãs e dos meus irmãos. Eu sinto hoje, doutor Del, um grande vazio dentro de mim, como se não tivesse chão, como se eu não tivesse nenhum tipo de pertencimento. Eu sinto isso. Mas eu vou dizer para o senhor, o que mais dói dentro de mim, doutor Del, é a insegurança que eu tenho para escolher. Eu tenho uma insegurança muito grande para escolher. Eu nunca estou feliz e nunca estou satisfeito ou satisfeita com a minha própria escolha. É tão forte, doutor Del, que a minha cabeça chega a doer de tanta angústia, chega a doer de tanta dúvida. O que é isso, doutor Del? O senhor pode me ajudar? Sim, eu posso ajudar. Eu posso ajudar. Como você pediu, seu nome será preservado e a partir deste momento, de um nome fictício, eu vou te chamar daquele nome que a gente gosta de colocar, que é a Beatriz Santana. Beatriz Santana, existe solução para o que você está vivendo. Beatriz Santana, você não é a única. Você não é a única que vivencia essa experiência da rejeição ou do abandono, dessa ausência de afeto e dessa comparação vivida lá na sua infância. Você não é a única. Você não é a única que passou por essa experiência. Milhares e milhares de pessoas dentro da realidade do Brasil, no laboratório, nossa pesquisa, né, no laboratório de sentido de vida e sustentabilidade, eu desenvolvi o conceito de rejeição e abandono amplificados, estendidos, porque várias e várias e várias pessoas no Brasil sentem o que você está sentindo, Beatriz. Mas elas não sabem, não se lembram de terem vivido a experiência da rejeição ou do abandono lá na sua infância, o materno e o paterno. Não se lembram. Por isso é tão importante, Beatriz, o seu depoimento, a sua coragem em mandar a sua pergunta para mim, porque você se encaixa no terceiro sintoma do eu fraco. O que é o sintoma do eu fraco? É aquela experiência que você vive lá na sua infância, que você lembra ou que você nem lembra, que fragilizou o seu eu, que fragilizou um lugar dentro de você, que é o lugar do seu eixo central. Não sei se vocês já andaram de bicicleta, já tiveram uma bicicleta. Na minha infância, eu me lembro até hoje, uma infância muito pobre, mas quando eu tive o meu primeiro emprego, eu fui lá comprar uma bicicleta. E era interessante porque a bicicleta você precisa aprender o equilíbrio. E por que você consegue se equilibrar em cima da bicicleta, mesmo que ela esteja em movimento? Você equilibra na bicicleta, ela estando em movimento, porque existe na bicicleta um eixo central. E esse eixo central na bicicleta, do ponto de vista da física, ele dá uma sustentabilidade para a bicicleta. Quando a bicicleta ela sai fora do eixo central, ela começa a andar torto de um lado para o outro. E nós tínhamos ainda uma prática, eu tinha junto com os meus amigos, que em alguns momentos nós soltávamos as mãos da bicicleta e a bicicleta ia andando sozinha, praticamente nos conduzindo, porque aquela bicicleta
ela estava no seu eixo central. No seu eixo central. É interessante porque o sintoma, né, cabeça atormentada, é o terceiro sintoma do eu fraco, e o eu fraco significa que você vivenciou essa experiência ali na sua infância, você lembrando ou não lembrando, essa experiência da rejeição, do abandono, dessa comparação que você acaba de trazer para a gente, Beatriz. Você esperava o afeto da sua mãe e ela não te deu. Você criava expectativas e ela não cumpria essas expectativas. E além dela não cumprir essas expectativas, ela tinha ainda o trabalho de comparar você com as suas irmãs. Isso vai fazendo com que você, ao longo dos anos, vá criando dentro de você um buraco vazio. Por quê? Porque essa primeira atenção que você deveria ter recebido e que não recebeu, ela é a estruturação do afeto. E esse afeto, lembra da bicicleta? Esse afeto, ele está no eixo central dentro de você. Então, no momento em que você criou a expectativa e essa expectativa não chegou, no momento em que você deveria ter recebido essa atenção e você não recebeu, é como se você começasse nessa primeira relação a viver estendida para fora de você, sempre na expectativa de receber e não recebeu. Isso vai causando, então, o buraco vazio na alma. O terceiro movimento dentro do buraco vazio na alma é, então, quando você chega na fase de adulta, que o seu interior, o seu eu, deveria estar forte, o seu eu fica fraco. E ele fica fraco exatamente porque a experiência da rejeição e do abandono vai fazendo com que você crie esse buraco vazio na alma, e esse buraco vazio vai fazendo com que você não consiga permanecer no seu eixo. E aí você tem dificuldade, quando você se torna adulta, de permanecer no seu eixo. E aí você tem, então, esses sentimentos que você acaba de narrar para mim. Eu sinto um vazio grande hoje, mas o que mais dói é a insegurança que tenho para escolher, para tomar decisões. E isso faz com que a minha cabeça, olha o cabeça atormentado, o sintoma, ela fica então doendo de tanta angústia. Perceba, pegando o mesmo exemplo da bicicleta, o que aconteceu é que ao longo, né, no decorrer dos anos, você foi tendo que sair de você para conseguir o mínimo de segurança, porque essa segurança não tinha. Afeto é segurança. E isso, então, você chega a desenvolver o sintoma 3 do cabeça atormentada. Se você não conhece o sintoma 1, que é o buraco vazio na alma, tem uma aula aberta, um conteúdo aberto aqui só para você. Basta vir aqui no canal do YouTube e assista que é importante. Se você não viu o 2, a gente tem o 2 lá também, assista que é importante, o 2, que é o retrato embaçado. Todos esses sintomas, eles estão juntos, porque eles têm uma mesma raiz, uma mesma fonte, que é essa experiência de não receber o afeto e desenvolver esse buraco vazio, que é o vazio existencial, e depois você tem dificuldades de ficar no seu eixo. Você se torna, então, uma bicicleta que, quando ela começa a andar, ela fica barbeirando, ela fica andando de um lado para o outro sem conseguir achar o caminho certo. Eu me lembro que quando a bicicleta ela estava com o eixo central bem organizado, a gente podia soltar as mãos do guidão, que ela então ia na direção certa. Ela ia na direção certa, porque ela estava no eixo interno. Eu quero mostrar aqui para você
Se você está se identificando, calma. Eu quero trazer alguns caminhos, eu quero trazer duas ou três abordagens rápidas que alunos meus, por exemplo, lá na mentoria do Método Travessia, eles já conseguiram vencer, da turma 7, eles já conseguiram vencer esse sintoma da cabeça atormentada. Porque eu sei o que é essa dor. Eu sei o que é você, a primeiro pé que você coloca para fora da cama quando você acorda é pesado. É aquela sensação de angústia, aquela sensação de não desejo de viver, como se essa experiência do abandono, da rejeição, mas a experiência desses sintomas tivessem que acompanhar você para o resto da sua vida. Não, não. Existem formas, existem caminhos, hoje novos, de pesquisas novas. Eu desenvolvo isso na teoria da atenção, que é possível você voltar para o seu eixo sem você precisar mexer nessa criança interior ferida, sem precisar voltar lá ao passado para vasculhar todas as dores que você viveu e aí sim achar a solução. Eu sei que você está cansada e você está cansado de ir buscar métodos e mais métodos e mais métodos e não conseguir a solução. Fique aqui comigo, eu sei. Tem uma pessoa que mandou para a gente uma mensagem e nessa mensagem ele dizia: você diz, doutor Del, que não é preciso voltar ao passado. Mas como eu posso conviver com a rejeição que parece que vai perseguir a minha existência para sempre? Como eu vou conviver com a rejeição que parece que vai perseguir a minha existência para sempre? Hoje eu quero mostrar que não precisa perseguir a sua existência para sempre. É óbvio que não é possível trazer todas as respostas em um único encontro, em uma única aula, por isso que nós temos a mentoria do Método Travessia, que são 7 níveis, que você vai passando de um nível para o outro, e você vai aprendendo a voltar para o seu eixo, a preencher o seu vazio existencial e, ó, cortar o ciclo dos sintomas do eu fraco. Você tem que aprender a cortar os sintomas antes que eles se manifestem em você. Você tem que começar a entender os gatilhos que estão ao seu redor e se proteger emocionalmente, porque a sua experiência, ela é uma experiência diferente. O que é esse sintoma? Vamos lá, Beatriz, você que está aqui comigo, que está acompanhando, que se identificou com essa história, que talvez já tenha se perguntado na sua mente, essa experiência que eu vivi ali no passado, essa experiência de não acreditar em mim mesmo, de ter a cabeça atormentada, de não conseguir tomar decisão, de sentir esse vazio, eu vou ter que viver com isso o resto mesmo da minha vida. Não, não é preciso. Não é preciso. Essa é uma dor que eu posso dizer para você que existem novos métodos e novos caminhos para você dar conta disso. Você não precisa ser, seu destino não precisa ser o vazio existencial e nem a insegurança. Só para você entender um pouco, o sintoma 3 que eu percebo que é o sintoma que a Beatriz que nos mandou aqui, ela está inserida, é o sintoma do cabeça ou da cabeça atormentada. E por que a cabeça atormentada? Porque ela sente que ela escolhe, mas ela não tem convicção de que aquela escolha é a escolha certa. Então, prestem atenção. Se ela escolhe algo que ela quer escolher por conta própria, ela escolhe e logo depois você fica culpado com a sua escolha. Aí você volta para casa culpado porque foi você mesmo que escolheu. Mas se vem uma oportunidade, por exemplo, de trabalho,
e aquela oportunidade é interessante para você, por exemplo, subir na sua carreira, na sua profissão, assumir um novo posto dentro da sua profissão, e aí a oportunidade vem para você, e você, então, no seu conflito ali, toma ou não toma decisão, você pega e não toma decisão por entender que não é o momento de tomar essa decisão e fazer essa mudança. Conclusão, sua cabeça também fica atormentada. Porque quando você chega em casa, que as pessoas começam a perguntar, você se questiona se você realmente não deveria ter tomado aquela decisão. Isso aqui é o sintoma da cabeça atormentada. Isso aqui tem explicação. Há uma explicação para isso. É o que a Beatriz colocou aqui, olha, eu tenho tanta insegurança quando eu tenho que escolher, que a minha cabeça chega a doer e essa dor me gera uma angústia profunda. Isso acontece, isso acontece porque a escolha, ela tem como pressuposto que você tenha uma estabilidade afetiva. A escolha, ela tem como pressuposto que você esteja no seu eixo interno. A escolha, ela tem como pressuposto que internamente você já desenvolveu um nível de segurança. E é aqui que a dor acentua. Porque, como você, por experiências que aconteceram lá na sua infância, no seu passado, você não está no seu eixo, então é normal, em certo sentido, que quando você vai escolher, você não tenha autoconfiança para fazer as escolhas. Só que o problema é que se você não tem a mínima consciência disso que eu estou trazendo para você, você, ao ficar culpado, seja por tomar a decisão, seja por escolher por conta própria, ou por não escolher, você vive dentro de uma prisão mental. Porque qualquer dos caminhos que você venha a escolher, você não vai estar em paz com a própria escolha. A questão, em primeiro momento, não é necessariamente a escolha. A questão é com você. A questão é com você. Porque essa prisão mental, essa tensão que acontece lá dentro da sua mente, ela vai gerar dentro de você, ela vai acionar dentro de você alguns gatilhos exatamente das experiências negativas que você viveu lá na sua infância e no seu passado. Ela vai gerar a expectativa, e essa expectativa não cumprida vai gerar a frustração. Lá no seu psiquismo, lá dentro da configuração da sua estrutura afetiva e da sua estrutura mental, que conversa com as configurações do cérebro, ele não sabe necessariamente separar a raiz desses sentimentos. Começam a ser relações que você quer cobrar muitas vezes ao outro ou aos outros os resultados daquilo que não acontece. Isso aqui é um ponto muito importante, porque uma das formas que eu trabalho no método Travessia, com a teoria da atenção, para ajudar pessoas que estão dentro desse sintoma 3, que é a cabeça atormentada, são vários conteúdos, né? A reconciliação com o poder de vida, aprender a se distanciar das tensões, mas tem um conteúdo que eu quero dividir para você que ele já ajuda você. Óbvio que se você quer desenvolver muito mais isso, você precisa passar pelos 7 níveis dos sintomas da virada de chave para o eu fraco, para o eu forte. 7 níveis de virada de chave para o eu forte. Entretanto, você pode se identificar aqui agora e já pegar um pouco isso para você. Quando eu retomo, por exemplo, algumas falas que a Beatriz ela trouxe nesse depoimento,
Vocês percebem que ela tem uma noção de que ela cria a expectativa. E a expectativa, ela, o que acontece, não é cumprida. Ela entende que houve um processo de comparação que, na perspectiva dela como criança, essa comparação existiu e houve uma preferência da mãe pelas outras pessoas. Se ela não pega um pedaço desse conteúdo, a frustração dela vai estar porque ela vai se sentir injustiçada. E se sentiu injustiçada lá atrás, e ela vai amplificar esse sentimento de injustiça quando ela se torna adulta. E aí, o risco é você querer uma atenção que não tem a ver com o momento de vida que você está vivendo. Tem a ver com um buraco vazio que foi causado dentro de você, exatamente porque você não recebeu no momento que você deveria receber. Não recebeu. Tem uma experiência que é uma das mais fortes dentro desse conteúdo da teoria da atenção, do método travessia, que quando a gente entra nesse lugar de dor, nesse lugar profundo da alma humana, que eu me silencio, que várias pessoas se silenciam, quem é sensível, porque entende o que você vive quando vive o sintoma da cabeça atormentada, essa dor profunda. A pergunta quase sempre que eu sei que você faz é: por que aconteceu isso na minha história? Por que me abandonaram? Por que eu sou diferente de outras pessoas? Por que eu tenho que viver com isso dentro de mim o tempo inteiro? Por quê? E são milhares e milhares e milhares de porquês. E quanto mais vem um porquê, mais angustiado você fica, porque muitas vezes não tem a resposta que você gostaria que tivesse. E aí o conteúdo que eu aprofundo no terceiro nível do método travessia, é um processo de reconciliação e aceitação da sua própria fragilidade. Essa reconciliação e essa aceitação da própria fragilidade, ela é diferente de você se ver necessariamente como vítima da situação e falar, eu me reconcilio, então agora é assim mesmo e eu não tem chance para mim. Não, não é isso. Não é isso. Perceba que veja, quando você, quando você toma a decisão por conta própria e volta para casa culpado, quando você deixa de tomar a decisão, você também fica culpado. Existe de forma inconsciente nessa argumentação que foi desenvolvida dentro da sua cabeça de que é possível controlar as decisões, de que é possível controlar todas as coisas. Agora entenda, isso não é você. Isso não é você. Isso é uma manifestação do sintoma do eu fraco. Por quê? Porque no momento que você deveria receber algum processo que te ajudasse a enfrentar as experiências da vida como experiências da vida, você acabou não recebendo. Então, você transporta para esse período de adulto configurações afetivas e emocionais que são do período da infância, que são do período da adolescência. E, óbvio, você não sente isso hoje como lá no período de criança, você sente isso hoje dentro da experiência de adulto. Ouvindo pessoas que entram dentro do método travessia, que a gente tem um momento muito maravilhoso na mentoria, que é o momento que a gente fala de abrir o coração, sem precisar pensar em passado, mas no seu momento de vida, nós somos catalogando sentimentos que algumas pessoas que vivenciam essas experiências, eles acabam desenvolvendo. Por isso é que é importante, você que chegou aqui, que está aqui,
que se identifica, que quer entender o que está acontecendo comigo, por que isso acontece comigo. Eu quero achar um caminho. Às vezes, o primeiro passo é justamente a gente perceber se a gente se identifica, porque várias pessoas estão no vazio, estão com a vida paralisada, tem uma angústia que latente, que ele não consegue sair da cama, tem essa sensação de não pertencimento e nem sabem que isso tem solução. Nem sabem. Então, só para você lembrar, para eu explicar logo em seguida, um aspecto que para mim é muito importante, que a gente trabalha para ajudar a pessoa já a mudar um pouquinho o mindset dela e ver que há esperança para ela. Veja se você se identifica com essas frases. Eu sempre gosto de pegar algumas frases que algumas pessoas trouxeram para a gente para ajudar. Essas pessoas trouxeram essas frases e elas representam esse sintoma da cabeça atormentada. Olhe para você ver. Eu sinto, eu sinto uma impotência muito grande. Eu sinto essa impotência, porque é como se, ao observar algum movimento, às vezes, do meu chefe, eu já construo antecipadamente que alguma coisa negativa vai acontecer comigo. Eu já construo, olha, ela nem tem nenhum tipo de evidência, mas só uma movimentação diferente do chefe, ela já acredita que aquilo vai ser com ela. Veja, é lá dentro. A outra, eu transformo as experiências positivas em experiências negativas. Porque, no fundo, depois que o pensamento chega, eu fico repetindo, 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 e quando eu vejo, eu não consigo sair daí mais. Mente atormentada. E isso me faz ter dificuldade de encontrar autonomia e de ter um equilíbrio. Lembra de viver fora do eixo? Eu não consigo, então, ter equilíbrio. Eu tenho pensamentos repetitivos. E os sentimentos que ficam muito para mim sempre no final é frustração. Eu termino no final com muita angústia. Eu termino no final com muita ansiedade. Eu fico reprimindo os meus desejos porque eu tenho medo da frustração. Isso aqui é todo um processo que o que está por trás aqui no sintoma da cabeça atormentada é um projeto, é um projeto de estrutura mental que interfere na estrutura emocional por falta do afeto central. Você cria ao redor de você uma grande cobrança por resultados perfeitos. Não pode sair nada fora, porque se sair alguma coisa fora, é como se representasse aquela experiência negativa que você viveu lá no passado. Por isso que a forte comparação ela acaba vindo junto. E aí você desenvolve uma raiva, uma exaustão mental, uma confusão mental, uma preocupação excessiva para controlar tudo, para que nada saia fora do lugar, para que tudo esteja no devido rumo do processo. Mas o problema maior do sintoma da mente atormentada é que você acaba construindo uma prisão para você do lado de dentro. E essa prisão, ela não te deixa ter saídas. Porque se está bem, você está com medo de alguma coisa acontecer errado. Se está errado, você está se culpando porque tomou a decisão errada. Então não há saída. Aí é importante, então, agora a gente ir cortando esse ciclo do eu fraco. É ir cortando esse ciclo do eu fraco.
E o conteúdo que eu quero te ajudar, ele tem uma experiência que eu me lembro quando, na minha infância, a gente tinha uma experiência de jogar futebol, já adolescência, num local, e nesse lugar onde nós jogávamos esse futebol, era o chão de terra batida. Nesse chão ali não tinha jeito, não podia cair, era terra batida. Só que acontecia um fenômeno que às vezes nós corríamos muito e tal, e aí vinha uma poeira, subia uma poeira tão grande daquele chão, que chegava a um ponto que nós não conseguíamos enxergar um ao outro. Mas o futebol corria solto. Só que em um determinado momento, mesmo sem enxergar muito bem o outro, a gente ia correndo, jogando futebol, mas aí, no meio daquela poeira toda, vinha um vento. Aquele vento vinha passando. E aquele vento ia levando aquela poeira. E era incrível, porque eu sempre tive uma ligação muito profunda com a natureza, sustentabilidade, e eu olhava e eu achava impressionante aquilo, sabe? Tudo sem ver, assim, a gente conseguia enxergar muito bem, e de repente aquele vento vinha, passava e levava aquela poeira e tudo voltava como era antes e a gente continuava. Eu queria contar para você essa história para você entender duas coisas que eu acho fantásticas. Quando a gente estuda a literatura semita, e aqui a gente tem uma base muito forte de antropologia sobre o que é a alma humana. O que é a alma humana? O que é esse lugar mental, esse lugar afetivo, esse lugar emocional, que se tiver um pouquinho fora do eixo, você não consegue o equilíbrio. Se tiver um pouco para o lado de cá, você sente um vazio. Que experiência é essa que muitas vezes você se torna a prisão para você mesmo e tudo acontecendo dentro dessa dimensão mental? Isso aqui é humano, é isso que eu quero que você entenda. Quero que hoje, aqui, nesse conteúdo, e você não caiu aqui por acaso, é porque esse conteúdo, essa experiência, sobretudo esse terceiro sintoma, que é a cabeça atormentada, diz respeito a você e não é por acaso que você está aqui. Mas essa base antropológica, o que é antropológico? Aquilo que diz respeito ao ser humano, tem uma experiência muito fantástica para conversar com essa fragilidade, com essa dor de você se tornar a prisão para você mesmo, sem você ser a culpada e culpado por isso, porque isso aconteceu em um momento da sua vida que você não tinha controle de si mesma. Quem deveria te amar não amou, quem deveria te ajudar a construir o afeto central para você permanecer no seu eixo e mais tarde ter segurança para tomar as decisões da sua vida, não deu. Esse drama, o que é esse drama humano de existir e ter que dar conta da vida? E dar conta da vida muitas vezes sem ter te consultado se você queria vir. O que é isso? Nessa base antropológica da literatura semita, tem uma história lá na literatura judaica cristã, lá do Antigo Testamento, que conta a história mostrando o processo de criação do ser humano. E vai dizendo que todas as coisas foram criadas, o céu, os animais, a natureza, tudo. E o ser humano colocado ali no final. E nesse processo, ali do final, existem
duas palavras ali para falar sobre ser humano. E uma das palavras se chama Aretz, no hebraico. E essa palavra Aretz, no hebraico, significa a terra firme. Essa terra lá do campo de futebol, essa terra, não a poeira, a terra, que quando a gente caía na terra, a gente machucava o joelho, a perna, o braço, e quando a gente chegava em casa, a mãe vinha lá e colocava lá o mertiolate, e que dor. Era terra forte. Mas existia uma outra terra ali, no Antigo Testamento, na literatura semita, literatura judaica, existia uma outra terra. Não era essa terra pesada, não era essa terra dura. Existia uma outra terra chamada Adamá. E essa terra Adamá era a terra da poeira fina. Era a terra da poeira fina. Então você tem duas terras aqui, olha. Você tem uma terra forte, uma terra que se eu cair eu machuco, mas você tem uma outra terra que é a poeira. E essa terra que é poeira, o vento vem e leva, de tão frágil que é. E a pergunta é, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista do ser humano, quando o texto vai dizer sobre quais das duas terras o ser humano é criado, você é criado, eu sou criado, do ponto de vista antropológico, ele não diz que você é criado a partir da terra firme, ele vai dizer que você é criado a partir da terra fraca, da poeira, a poeira frágil, que qualquer vento que passa leva. E essa poeira frágil, que qualquer vento que passa leva, experimenta a dor, experimenta o sofrimento, experimenta as perguntas sem respostas, experimenta a violência de quem deveria ter que cuidar e que de repente não cuida e violenta, e depois você tem que dar conta de tudo isso, porque agora você é uma pessoa adulta, você tem filhos, você tem trabalho, você precisa de equilíbrio, você precisa estar no seu eixo. Só que agora você tem que dar conta de tudo isso que você sofreu. Esse é um momento muito importante dentro do método travessia, que eu vou segurando na mão, e aqui está o conteúdo para você, para te ajudar hoje que você já veio buscar alguma direção, porque você não suporta mais essa dor, não suporta mais viver nesse lugar de angústia, de vazio, fora do seu eixo, vendo a sua vida que poderia estar longe, que poderia estar ocupando lugares maiores dentro da empresa, que poderia estar treinando pessoas e você não vai porque você não acredita em você mesmo. Você ama pessoas e está travado porque você não acredita em si mesmo. Quando a gente chega nessa parte do método travessia, é emocionante, porque esse momento é quando eu ajudo você a entender que você é somente parte do universo. E quando você se aceita como parte, poeira fina, você entende que em certa medida, você não tem mesmo controle. Em certa medida, se você não quisesse ser parte, você não teria como ter existido. Porque para você existir, você precisa vivenciar a experiência que é agora a segunda, que é a experiência da vulnerabilidade. E o que aconteceu com você na sua história de infância, na sua história da adolescência, essa comparação, essa experiência que causa esse vazio, ela é expressão da vulnerabilidade. E aí, quando lá dentro do método a gente vai ajudando o atravessado, né, aquele que está na travessia ou atravessada, aí se reconciliando com essa condição de parte,
com essa condição de vulnerabilidade, a ansiedade vai diminuindo, o medo vai diminuindo, porque não aceitar-se como parte, ainda que você não saiba, não aceitar-se como vulnerável, ainda que você não saiba, não aceitar que de fato você foi abandonada, que de fato você foi rejeitada, que de fato existe um vazio dentro de você, não aceitar é também não aceitar a sua condição de ser humano. Mas aqui eu sinto que o ganho que eles têm é muito avançado, é exponencial, por isso que a gente fala que são 7 semanas que muda a vida de quem participa para o resto da vida. Porque é normal você estar vivendo dessa forma, porque a sua configuração mental e de registro de memória afetiva é o registro da infância, embora você seja adulto. E quando eu te ajudo a reconciliar, a aceitar, a reconciliar, a acolher, a se permitir e atravessar, aí você deixa aquela memória da infância para trás que fica buzinando, 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 buzinando em cima de você, dizendo que você é o fraco, dizendo que você é passado, dizendo que não tem jeito para você, fica buzinando, para você então virar a chave para o eu forte, onde então outra memória afetiva passa a ser construída em você no momento de vida que você está. E aí começa, então, uma tensão interna, porque o seu ser começa a perceber que você não é mais o que fizeram com você no seu passado. Você não é mais a expectativa que foi colocada. Você não precisa mais estabelecer as suas relações em cima do medo ou da necessidade de que todas as decisões sejam certas, de que tudo tem que dar certo. Não, nem tudo tem que dar certo. Nem todas as decisões que nós tomamos, elas dão certo. Nem todas as decisões, elas são acertadas. Nem todas as decisões vão levar ao caminho que a gente acreditava que levaria. Entretanto, quando você passa pelo processo da aceitação, do acolhimento, da permissão e do atravessamento, você provoca o seu cérebro, você provoca as suas emoções para que elas entendam que a partir deste momento você não vive mais no cenário que alguém colocou você, mas você vive agora no cenário que você decidiu entrar. Primeiro nível aqui, permissão, aceitação. Primeiro nível, aceitação, acolhimento, permissão. Eu me permito e eu atravesso. É aqui que começa um processo em que você ativa dentro de você o que eu chamo de poder de vida. E é dali que você passa a tirar a sua força. E é dali que você começa a trabalhar um novo sentido de vida, porque o poder de vida está conectado diretamente com um poder maior, com uma energia maior que sustenta todo o universo, que nós chamamos de energia vitalícia. E você tem a ver com isso, com essa reconexão à sua experiência de vida, e não com a experiência negativa que aconteceu lá no seu passado. Esse processo, ele ajuda você a seguir um ciclo, um novo ciclo que a gente fala, a abertura de um novo ciclo no eu forte. E a abertura desse novo ciclo no eu forte, ele vai passar, então, pelo acolhimento da sua fragilidade. Você, então, começa
Ao acolher, você desloca o seu sentido de vida para o poder de vida, então começa a ter segurança e confiança, você começa a achar agora dentro de você, no poder de vida, um outro sentido para você tomar decisões, e você então passa a aprender técnicas de distanciamento para você desarmar o pensamento negativo antes dele se tornar um gatilho. Porque a mente atormentada, ela interpreta com a rapidez muito grande o que está acontecendo e te joga no eu fraco. Então, você aprende a desfazer isso quando você acolhe. Porque se você não acolhe, você rebate. Se você rebate, você está reagindo. Você não está agindo. Quando você reage, isso é gatilho. Quando você age, isso é tomar as rédeas e seguir em frente. E finalizo respondendo a pergunta do que foi mandada para a gente lá. Ok, nessa direção, se não é voltar ao passado, como conviver, então, com a rejeição que parece perseguir a minha existência? Eu já disse aqui a primeira. Quando você acolhe, você não está acolhendo o passado. Você está acolhendo você que viveu aquela experiência lá no seu passado. E você não está indo lá acolher a criança interior. Você está acolhendo a pessoa hoje que possui os sintomas do que aconteceu lá no passado como adulto. Por isso que o primeiro nível é acolher. Respira, faça como a experiência eu vou citar, porque ela permite a experiência da Adriana. E nessa experiência de acolhimento, ela narrou que ela estava dentro de um processo desse há um tempo, já levantava dentro de uma angústia, e ela então aplicou a técnica. E ao aplicar a técnica, ela descobre e percebe que ela voltou a ser ela mesma. Porque antes do gatilho ser acionado, ela já cortou com a técnica de acolher, de se respeitar e de conversar com o sentimento que tentava tirar ela dela mesma. Terceiro sintoma, cabeça atormentada. É possível você voltar ao seu eixo e não ficar no vazio existencial, fruto dessa necessidade de tomar decisões e tudo dar certo sempre. Se você gostou desse conteúdo, eu convido você a dar de presente, sim, dê de presente. Você conhece pessoas que precisam desse presente, desse conteúdo de presente para outras pessoas. Pega aqui o canal, compartilhe com 5 grupos do WhatsApp, dá lá, dê de presente para eles. Mas você pode também falar comigo. Você pode deixar aqui embaixo aqui a sua pergunta. Você pode mandar também a sua pergunta. Quem sabe eu gravo um conteúdo somente com a sua dor. Então, faça isso, compartilhe, deixa aqui embaixo a sua pergunta. Oh, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sino, porque ativando o sino você vai receber os 8 sintomas, vai receber tudo que eu coloco aqui no nosso canal. Olha, fique atento, porque a gente vai ter aí um presente para vocês na semana que vem. Fique atento aqui na rede, se você se identificou com esse sintoma, você vai poder ter acesso a todos eles. Fique atento aqui na rede, para você se identificar, fechar o ciclo, cortar o ciclo do eu fraco e iniciar um novo ciclo no eu forte. E como eu sempre digo, bora pro eu forte!